Campina Grande, sexta-feira, 12 de julho. Hoje celebra-se o Dia do Engenheiro Florestal. E nós temos visto com muita tristeza nesses últimos dias a nossa mata amazônica sendo destruída. Isso porque as nossas autoridades não têm evitado que aconteça esse desmatamento. Portanto, nesse Dia do Engenheiro Florestal, a nossa recomendação, nós que fazemos o programa Opção para a Vida, é que as autoridades competentes possam realmente ver como deve se evitar, como não permitir que a nossa mata amazônica seja destruída. Outra vez estaremos ouvindo, dentro de mais alguns instantes, a continuidade do estudo que temos realizado em nosso templo, como título Fiel Palavra. Portanto, continue conosco. Você também ainda ouvirá neste programa uma belíssima música interpretada por um dos cantores do ministério da LPC, o oleiro, e nós somos o barro, que ele trabalha nos dando um caráter cristão. Deleite-se com esta música. Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser. Senhor amado, és oleiro e eu esse barro, quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser. Eu quero um vaso novo. Modela-me, transforma o meu ser, faz de mim um vaso escolhido para levar o amor aos perdidos. Eu quero ser. Eu quero ser um vaso novo para levar o amor aos perdidos. Eu quero ser. Eu quero ser um vaso novo. Você é nascido de novo por causa do amor de Deus através do seu Filho Jesus Cristo, e agora você vai amá-lo
vai haver uma interação dentro desse aspecto da vocação e da regeneração. Lá em João capítulo 3, versículos de 1 a 3, nos versículos 5, 7 e 10, nós encontramos o encontro de Nicodemos, maioral dos publicanos. E Nicodemos foi ter com Jesus à noite. Alguém já disse que ele foi ter com Jesus à noite para não ser um homem que fazia parte do Sinédrio, era uma autoridade. E na hora que ele fosse procurar Jesus, certamente ele iria ser ridicularizado, criticado, censurado. Como é que você se rebaixa para ir para ouvir um galileu? E aí por isso que ele foi ter com Jesus à noite. E quando ele estava lá, ele fez a seguinte pergunta: Senhor, o que é que a gente pode fazer para obter a vida eterna? Jesus então disse para ele: necessário vos é nascer de novo. Ele não entendeu essa palavra de Jesus, ele era doutor da lei, e então ele partiu para procurar saber, ter a curiosidade: como é que pode acontecer isso? Eu vou ter que voltar ao ventre da minha mãe? Não, você nasceu da carne, mas você precisa nascer do Espírito. Quem nasce da carne é aqui de baixo, mas aquele que nasce do Espírito nasce lá de cima. Então Jesus mostrou que nós, biologicamente falando, quando um dia a nossa mãe nos deu a luz, nós passamos a viver física e biologicamente. Porém, quando nós nascemos de novo, quando nós nos tornamos novas criaturas, nós nascemos de cima, espiritualmente falando. E era isso exatamente o que Nicodemos precisava entender. Daí porque, meus irmãos, a vocação é um fato que todo cristão precisa realmente de ter conhecimento e saber o sentido ou o significado desta palavra. Daí porque Paulo, escrevendo na sua carta aos Efésios, no capítulo 1 que eu li para vocês, versículo 1, continue com a sua Bíblia aberta, que nós já estamos aqui trazendo à luz este ligeiro comentário aqui do texto. Paulo disse, no Efésios capítulo 4, versículo 1: rogo-vos, pois, eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Paulo fez um apelo aqui, ele exortou aqueles cristãos para que eles atentassem para esta vocação que eles tinham recebido através do Senhor Jesus. Ele disse: não andeis mais como andaste outrora no passado, mas agora andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Essa vocação está identificada com a vida nova que você recebeu pelo fato de ter nascido de novo. Paulo, escrevendo aos Romanos capítulo 11, versículo 29, ele afirma: porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Quer dizer, Deus faz e Ele mantém, não vai voltar atrás, dizer: olha, você precisa de fazer isso e aquilo outro. Não, o próprio Deus, Ele faz essa mudança. Essa vocação podemos dizer, proveniente do próprio Deus. Ele é quem realiza essa transformação. Paulo, escrevendo ainda 1 Timóteo capítulo 1, versículo 9, ele diz que Ele nos salvou e nos chamou com santa vocação, e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Quer dizer, muito antes dos tempos eternos, Deus já tinha promovido, já tinha realizado essa vocação que você e eu fomos um dia contemplados e alcançados. Essa vocação, meus irmãos, diz respeito à nossa posição diante de Deus. Por isso é que Paulo, ainda escrevendo aos 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 11, ele diz: por isso também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de toda a fé. Então é algo que realmente está ligado totalmente
a obra que Deus realizou através do seu Filho na cruz. Então, além da vocação manifestar através do processo do novo nascimento, a alma é completamente lavada das suas imundícias. Paulo, escrevendo ao jovem pastor Tito, ele diz: não por obra de justiça praticada por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos lavou e nos regenerou através do Espírito Santo. Regenerou pelo lavar renovador do Espírito Santo. É algo que realmente ele não só lava, não só regenera, mas renova o seu modo de viver dia a dia. Paulo também, escrevendo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 10, ele diz: e vos revestiste do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Paulo, escrevendo também aos Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século. Então é algo que realmente muda, modifica, transforma, renova, restaura, lava, purifica. E tudo isso é Deus que realiza através do seu Filho Jesus Cristo. Pois bem, assim, meus irmãos, como Deus criou os nossos primeiros pais, assim como Ele criou de forma biológica, tirando do pó da terra, do barro, transformando um ser físico biologicamente, a Bíblia diz que Jesus é chamado o segundo Adão, conforme vemos Paulo escrevendo aos Romanos. E esse segundo Adão, do modo como Adão, o Senhor soprou o fôlego de vida nas suas narinas, ele passou a ser alma vivente. A palavra de Deus nos diz que o pneuma, o Espírito Santo de Deus, quando Jesus esteve aqui, o que é que ele fez aos discípulos, com os apóstolos? Ele soprou: recebei o Espírito Santo. Então ele ali estava gerando na vida daqueles que estavam ali próximo a ele, a pessoa do Espírito Santo, para que eles experimentassem essa nova vida, esse nascer de cima, a qual Jesus falou a Nicodemos. E é um novo nascimento realmente. Assim como o primeiro Adão recebeu o sopro da vida, o Senhor soprou nas suas narinas e ele se tornou alma vivente, assim também, como toda a sua prole gerou de filhos a filhos e assim de geração a geração, isto também acontece quando nós nascemos de novo. O segundo Adão veio de cima, e todo aquele que é nascido de novo nasce de cima, conforme Jesus disse a Nicodemos. Ou seja, houve uma primeira criação e uma segunda, que nós poderíamos dizer recriação. Não é uma segunda criação, é uma recriação que regenera, que realmente transforma a vida daqueles que estavam ainda debaixo do domínio do pecado desde Adão. Quais são as provas bíblicas, pastor, que o senhor tem para mostrar? Dentro da exegese bíblica, nós poderíamos citar um texto muito conhecido, 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, completem por favor. Nova criatura é uma recriação, nova criatura. As coisas velhas já passaram, tudo se faz novo. É uma recriação, é uma nova vida, é um novo viver com Cristo. O indivíduo anteriormente mentia, enganava, guardava mágoa, raiz de amargura, ressentimento no seu coração com muita facilidade, palavrão. O mais bonito que ele chamava era safado. O resto vocês sabem interpretar. Era uma pessoa que criava dificuldade sobre todos os aspectos, inveja, mentia. E essa pessoa então se encontra com Jesus. Ela automaticamente vai experimentar uma transformação na sua natureza, quanto à conduta, quanto à moral, quanto ao seu comportamento, quanto à sua vida espiritualmente. Paulo, escrevendo ainda aos Gálatas capítulo 6, versículo 15, eu quero dizer uma coisa para vocês.
Um estudo como esse aqui, irmãos, exige que você apresente ou faça uma exegese de texto para confirmar, para amarrar aquilo que nós estamos dizendo, de sorte que ninguém tenha dúvida. Paulo, escrevendo na sua carta aos Gálatas, capítulo 6, versículo 15, ele diz: pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. Circuncisão era uma prática que os judeus faziam. Por exemplo, ao 8º dia, quando a criança nascia, era circuncidada. Jesus foi circuncidado ao 8º dia. Mas a circuncisão que a Bíblia fala no Novo Testamento não é da carne, mas do coração. E Paulo está dizendo aqui que pois nem a circuncisão, nem a incircuncisão é coisa alguma, nem a circuncisão, mas o ser uma nova criatura. Observe que Paulo, escrevendo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 45, nós vamos ver que Paulo está dando ênfase a este aspecto, pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, o último Adão, porém, é espírito vivificante. Está se referindo a Jesus. De sorte, meus irmãos, que essa vocação, ela está relacionada a essa vida que você passou a desfrutar e usufruir depois que você nasceu de novo, depois que você tornou-se uma nova criatura. Vamos ver ainda Paulo escrevendo na sua carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 1: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. E o versículo 10, Paulo completa: pois fomos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós andássemos nela. Quando eu leio essa passagem de Efésios, capítulo 2, principalmente versículo 8, eu fico imaginando a seguinte ilustração para vocês entenderem. Você pega o seu automóvel agora mesmo, vai para qualquer região, vai para o sertão, você vai para João Pessoa, você vai para Natal, para qualquer lugar que você for. Eu vou perguntar aqui a você: você vai fazer a estrada, você vai pavimentar a estrada para viajar? Sim ou não? Não, a estrada já está pavimentada, toda sinalizada, eu vou apenas transportar o meu veículo por ela. Então é isso que Paulo está dizendo aqui: nenhum cristão, até as boas obras que você pratica, é porque você é melhor do que o outro, porque você pratica mais obras do que outros, ou do que outrem. Deus preparou de antemão as boas obras para que nós apenas andássemos nelas. É isso que Paulo está dizendo aqui, escrevendo aos Efésios capítulo 2, versículo de 1 a 10, mas principalmente o versículo 10. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, pois, verso 10, pois fomos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós andássemos nelas. Então a regeneração, a vocação e a regeneração é algo que realmente Deus é quem promove na vida e no coração daqueles que um dia nasceram de novo. O ímpio não sabe o que é isso. O descrente não tem a menor ideia do que é isso. Ele não sabe porque não experimentou na pele. Mas aquele que foi salvo, que foi vocacionado, que foi regenerado, ele sabe perfeitamente do que se trata. Agora vamos ver aqui, irmãos, os efeitos da regeneração. No versículo 2 que eu li para vocês, da carta de Paulo aos Efésios, continue com a sua Bíblia aberta, ele diz: com toda a humildade e mansidão, com toda a longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. O que era que Paulo estava querendo dizer com isso? A regeneração produzirá no nosso coração, ou no coração daquele que tornou-se uma nova criatura, algo que você vai realmente experimentar, que até então você não experimentava antes. Olha aqui o que é que Paulo diz: a longanimidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Ou seja, aquele cristão que experimentou o novo nascimento, aquela criatura, aquele pecador que experimentou
o novo nascimento, ele não vai mais andar no ato de pecaminosidade. Ao invés dele ser aquela pessoa que odeia, que tem ódio no coração e uma pessoa vingativa, ela não vai mais ter esse tipo de comportamento. Paulo, isto é, João, escrevendo na sua primeira epístola, capítulo 3, versículo 9, João diz: Deus, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. E João também escrevendo ainda no capítulo 5, versículo 18, é bom que você ouça isso para que fique bem gravado: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, antes aquele que nasceu de Deus, Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Vocês vão vendo aqui que esses efeitos, eles vão acontecer no dia a dia. Você pode ter um mês de evangélico que se converteu, pode ter 6 meses, pode ter 1 ano, pode ser 10, pode ser 20, pode ser 30 anos, não interessa. Esse relacionamento de quem nasceu de novo, de quem se tornou uma nova criatura, pela vocação e pela regeneração, vai experimentar isso toda a vida. Você não vai ser imune, isento de pecado e errar, de falhar, mas quando você sentir que o pecado está batendo na sua porta, que você está sofrendo alguma influência pecaminosa, você vai ser, naquela ocasião, naquela circunstância, guardado, protegido por Deus. E João diz aqui que, repetindo, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, antes aquele que nasceu de Deus, Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. O maligno não lhe toca. É uma garantia que nós recebemos como efeito dessa regeneração. A regeneração, meus irmãos, produzirá no coração daquele que tornou-se uma nova criatura um sentimento de aborrecimento ao pecado, ou prática do pecado. Ele passa a exercitar a prática do amor, que é isso que Paulo, escrevendo aqui aos Efésios, no capítulo 4, que eu li para vocês, precisamente o versículo seguinte, versículo 2, Paulo diz que nós passamos a ter realmente experimentarmos, ou temos essa experiência, no capítulo 4, versículo 2, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Alguém lhe faz o mal, alguém lhe prejudica, você, em vez de odiar esta pessoa, você vai amar essa pessoa, perdoar. Você vai ter condições de liberar perdão. Você não vai alimentar o ódio no seu coração. Se dissermos que amamos a Deus a quem não vemos e odiamos ao próximo a quem vemos, mentimos, não praticamos a verdade, e a palavra de Deus não está em nós. 1 João capítulo 4, ele fala sobre isso. Então é bom que você reveja a sua vida. Irmãos, eu estava preparando esse estudo e comecei a fazer uma reflexão em algumas áreas na minha vida. Se essas coisas que eu estou aqui passando para vocês, elas provocaram essa mudança, essa metamorfose, essa transformação na minha vida. É bom que você faça essa introspecção, faça exame de consciência, e você realmente não responda a mim. Agora, Deus providenciou meios e circunstâncias para que ninguém diga que não tem condições, não pode praticar estas coisas. Lá na carta, isto é, no livro do profeta Ezequiel, no Velho Testamento, capítulo 36, versículo 26, e no capítulo 11, versículo 19, olha o que é que Deus faz na vida de cada um de nós, que Ele fez, ou que Ele realiza. Ele faz um transplante de coração. Não um transplante de você ir lá no médico, um cardiologista, e dizer: eu estou com esses sintomas aqui e preciso de fazer um transplante no seu corpo. Não é esse coração. Veja o que é que o Senhor nos diz através de Ezequiel: dá-vos-ei coração novo, e porei dentre vós o espírito novo, e tirarei de vós
o coração de pedra, vos darei um coração de carne. Aí você pode dizer assim: pastor, mas meu coração é de carne, não é de pedra. Mas quando ele fala essa ilustração, podemos dizer, usando aqui essa figura, coração de pedra e coração de carne. Por que pedra? Porque pedra é dura, dureza de coração. Há muita gente que não aceita o evangelho porque o coração está empedernido. Mas quando ele quebranta esse coração, ele fica mole, ele fica flexível. É como o coração de carne. E é Deus quem faz esse transplante, não é o homem que faz esse transplante. Romanos capítulo 8, versículos 15 e 16. Paulo diz: porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseadas no qual clamamos: Abba, Pai. É uma linguagem figurativa, afetiva, né, que você chama o seu painho, né? Painho, né? Essa expressão afetiva, ela identifica o cristão que realmente tem intimidade com Deus, através da pessoa do Espírito Santo, e que nós realmente conhecemos e sabemos que essa é nosso relacionamento com Deus. Vamos ficar devendo a conclusão desse estudo na próxima segunda-feira, lembrando a todos que o nosso programa é levado ao ar de segunda às sextas-feiras. Mas antes, devo lembrar a todos que bem próximo à sua casa certamente há um templo evangélico. No bairro em que você reside, vá nesse domingo, participe de um culto em sua igreja ou no bairro onde você reside. Se você reside em Campina Grande e desejar fazer-nos uma visita, eu tenho feito aqui esta citação porque muitas pessoas às vezes não sabem onde está situado o nosso templo. A Igreja do Calvário está situada às margens do Açude Velho, ao lado do Monumento do Centenário, confluência com o Parque da Criança, no início do giradouro da Avenida Brasília. Nós temos escola dominical às 9 horas, temos culto divino às 18 horas, às terças-feiras temos culto de oração com a família e às quintas-feiras estudo bíblico como esse que vocês ouviram há poucos instantes. Quero também lembrar a todos que no dia 27 deste mês estará sendo realizado mais um EMAC, Encontro das Famílias do Calvário. Você está convidado, a entrada é franca. Após o EMAC, nós estaremos realizando uma vigília pela passagem do 72º aniversário do culto matutino. Estaremos orando a noite toda. Venha orar conosco. E no encerramento teremos um café da manhã de confraternização. Desejamos a todos um bom dia, um bom final de semana e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser. Shalom, a paz do Senhor. De cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Ao olhar eu pra cruz, nela vejo Jesus, sim, morrendo por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Deus na cruz mostra a mim graça e amor sem fim. O
o seu plano ali revelou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. No madeiro sofreu e por mim padeceu, meu Senhor, para dar-me o perdão. Eu me elevo em Jesus, dele vem graça e luz para minha santidade.